Então, boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande recebê-los aqui. Eu sou o professor Sabino do IFTO, campus Gurupi. E aí nós vamos, nesse momento, dar início aí à nossa mesa redonda, né, no segundo dia da SIGTEG, que é a Semana Integrada de Ciência e Tecnologia de Gurupi, onde a gente tem a integração aqui das instituições de Gurupi, promovendo esse evento de ciência e tecnologia na nossa cidade. Então, o IFTO é parceiro, a UFT e a Universidade de Gurupi, que é a nossa UNIRG aqui, tá? Então, nós temos essas instituições aqui que promovem esse evento, juntamente com o município, né, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Nós vamos, então, conversar um pouco aqui, né, nessa mesa redonda, de como a internet das coisas pode potencializar o agro e a eficiência energética. Para isso, nós recebemos aqui 3 professores e pesquisadores da rede dos institutos federais. Então, nós temos aqui como convidados o professor Marcos André. Então, ele possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Tocantins, graduação e mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Goiás e doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Campina Grande. Então, o professor Marcos André tem experiência em pesquisa na área de energia elétrica, com foco em eletrônica de potência, né? E desde 2005 vem atuando aí como professor do IFTO Campus Palmas, com projetos aí relacionados à eficiência energética, sistemas fotovoltaicos, inversores multinível e monitoramento remoto de grandezas elétricas com plataforma, né, de IoT. Também nós recebemos aqui a professora Juliana Azevedo. Ela é professora, então, no IFTO Campus Pedro Afonso. Ela possui graduação em agronomia e mestrado em agronomia, ambos pela Universidade Federal de Goiás, na área de produção vegetal. Tem doutorado em agronomia também, produção vegetal, pela Unesp Jaboticabal. Professor universitário de 2004 a 2016, possui experiência de campo na produção de grandes culturas com ênfase em fertilidade, nutrição, manejo de irrigação e fertirrigação. Trabalhou aí também como consultora em fertilidade e nutrição de grandes culturas, voltado para a agricultura de precisão e trabalhos com correlação de condutividade elétrica do solo. Atualmente, então, é professora do nosso instituto aqui, o IFTO. Recebemos aqui, né, um convidado também, né, externo aqui ao IFTO, com grande prazer, o professor Tavis Alves, né, então ele atua como professor efetivo no Polo de Inovação do Instituto Federal Goiano, coordenando projetos de inovação em parceria com empresas privadas da agroindústria, né, então ele atua lá na Embrapi, nesse polo, principalmente nas áreas de agricultura digital, drones e Big Data. Possui pós-graduação pela Universidade de Texas, doutorado em entomologia pela Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, e atua em projeto de pesquisa com inimigos naturais de insetos, praga, sensoriamento remoto, amostragem e distribuição espacial de insetos e nível de dano econômico. Então, atua como diretor científico, né, no Centro de Excelência em Agricultura Exponencial em Goiás. Então, é um prazer, então, para a gente recebê-los aqui. E aí, inicialmente, nós vamos ter a fala, né, desses professores e pesquisadores aí, em torno de 10 a 15 minutos, né? A gente tem um tempo aqui tranquilo, né, para a gente conversar. E aí a gente vai dar início aí com a fala da professora Juliana, né? À vontade, ela pode iniciar essa fala, onde a gente vai começar esse diálogo aí. E aí, após a apresentação dos professores, dos pesquisadores, a gente vai abrir, então, aí para as perguntas, né, da fala dos 3. Então, professora Juliana, pode ficar à vontade aí. É um prazer. Começa pelas mulheres,
Eu sabe. Fica à vontade. Não, sem problema. Eu vou estar falando com vocês aqui agora um pouco do que eu trabalhei bastante e que eu trabalho, que para mim é no Tocantins, no Pará, na nova fronteira agrícola que nós temos, é a maior descoberta, sim, e é uma ferramenta de, de extrema utilidade. Então, o que eu vou estar mostrando para vocês? Um pouco dos sensores do solo, e dentre eles a condutividade elétrica do solo, certo? O que ela está sendo usada e qual que está sendo a melhor utilização e o retorno que ela já está dando, certo? Então, isso aqui eu vou tá mostrando um pouco para vocês. Vou abrir aqui a apresentação. Só um minuto. Engraçado que... Só colocar para... Não está querendo aparecer. Deixa eu ver. Fechar e abrir de novo, que não está querendo aparecer a apresentação. Professora Juliana, Aí. a apresentação fica no canto Não. inferior direito. Não é isso. No Eu Google sei. Meet. Ela não está querendo aparecer na janela. Agora que ela apareceu. Ela está aparecendo e está... Ah, não, agora apareceu. Ela não estava querendo aparecer na janela para compartilhar. Eu acho que agora apareceu para vocês, né? Sim, está carregando. Tá. Só clicar aí para apresentar que vai. Sim. Apareceu? Sim, apareceu. Então, sim, pode falar. Sim. Tá tudo ok? Porque a partir do momento que eu estou apresentando, eu não consigo ver vocês. Professora, tá ok. Pode ficar à vontade. Tá aparecendo aqui, tá maximizado, tá belezinha, tá? Beleza, então. Gente, então, como é uma apresentação bem rápida, né? Então, eu vou estar mostrando para vocês o que a gente tem visto, e no Tocantins, no Pará, no Piauí, está sendo um problema. E existe solução. Todo problema, ele gera uma resposta. E a resposta existe, né? Então, quando a gente fala de agricultura de precisão, e agricultura de precisão é basicamente a informação, né? É a internet das coisas, a gente tem que saber essa variabilidade que está acontecendo, né? E essa variabilidade, ela é causada por muita coisa. Então, a gente tem relevo, tem fertilidade, tem CTC, compactação, profundidade. E para nós, a gente está vendo uma questão de variabilidade que afeta muito as nossas produções, que é a textura. E como determinar essa textura? A gente tem várias formas de determinar a textura, certo? Mas o problema é a gente conseguir determinar a textura com precisão para a gente conseguir, então, corrigir. Então, para vocês terem uma ideia, assim, do Tocantins, isso aqui é um mapa do Tocantins com os tipos de solos. Nós hoje temos mais de 21 tipos de solos dentro do Tocantins, certo? E onde esses tipos de solo esses tipos de solo, eles dão uma variabilidade muito grande no campo. Então, no mesmo talhão, a gente tem uma variação muito grande da textura. Então, para você ver, né? Isso aqui é uma área em Itapiratins, onde eu tenho um mapa de fração mineral, um mapa de CTC, um mapa de altimetria. Então, cada tipo de atributo me dá um tipo de mapa. Então, qual seguir? Qual o melhor? Né? E para que usar? Então, eu falo para você o seguinte, que hoje, na variabilidade praticada na agricultura, a gente tem vários tipos de variabilidade e jeito que pode se trabalhar. Mas eu vou estar falando para vocês de dois tipos de sensores em que eu trabalho bastante, que é o de produtividade, que nada mais é do que a boca da colheita, né?
que te dá o que está saindo real, e a condutividade elétrica aparente do solo, que é um outro tipo que tem dado dados extremamente interessantes no Tocantins. Então, para você ver, vamos falar dos dois sensores. Isso aqui é um mapa de colheita dessa área, onde vocês estão vendo que está sem é porque não foi colhido com uma colhedeira que tinha, mas aqui tem, ó, o mapa de colheita de soja, safra 2019, certo? E aqui o mapa de condutividade elétrica aparente do solo. Onde, como é que eu classifiquei? As manchas verdes são a de leituras maiores, indo até a chegar na vermelha de leituras menores. Isso daqui bate bastante com o mapa de produtividade. Vocês vão ver que vão ter outros que estão mais ainda afinados, né? Então, esses mapas aqui e a condutividade, ele tem sido utilizado para quê no Tocantins? Para se fazer taxa variável, para se aumentar a produtividade. Com o quê? Com semente, taxa variável de semente. Então, como a nossa variabilidade de solos é muito grande, a gente tem muita gente usando a taxa variável de semente como forma de se obter e conseguir nesses mesmos mapas uma produtividade maior e uma uniformidade maior de plantio. Então, para vocês terem ideia aqui, isso aqui é uma textura, né? Um solo que foi feito condutividade, onde essa área aqui é a área mais arenosa do talhão, certo? E era a área ele tinha a maior variação de produtividade. Quando começou a fazer a taxa variável de semente, ele conseguiu fazer com que essa área começasse a ter uma variabilidade menor, certo? Então, isso são coisas que a gente vai trabalhando nos mapas. Mesma coisa dessa aqui, outra característica muito grande do solo no Tocantins, presença de cascalho, né? Então, você pega essa daqui que tem uma condutividade elétrica do solo. Essas áreas vermelhas e amarela, a área vermelha aqui, ela tinha bastante cascalho. Aqui eu já não tinha cascalho nenhum. E aqui no verde era uma terra macia e com textura argilosa alta. Quando ele fez população fixa nessa área, ele teve uma variabilidade monstruosa dentro disso na colheita, na produtividade. Quando ele começou a trabalhar com taxa variável de semente, respeitando as zonas, o que ele começou a ter? Na área de cascalho, ele colocou mais plantas, e aí ele veio diminuindo a população até chegar naquela área de textura a melhor textura, vamos falar o seguinte, uma textura argilosa, uma textura mais macia, sem empecilhos para a germinação da planta. O que isso refletiu? Olha a colheita dele, o que começou a dar. Olha como é que era na taxa fixa. Olha como é que ficou na taxa variável. Isso é de 2019, tá, gente? Essa colheita. Ah, por que não tem em toda a área? Realmente não tem em toda a área, isso aqui é uma área grande, e por causa do período de chuva, entrou colhendo outras máquinas que não mapearam. Mas se você pegar aqui essa área mapeada aqui, olha a uniformidade que ele começou a ter numa área que antes ele não tinha. Ele tinha perdas. Ele começou a parar de ter perdas nessas áreas que antes era problema para ele. Isso é ganho. A partir do momento que você aumenta a produtividade de um talhão, você está tendo ganho real e líquido, certo? Então, eu sou, assim, uma defensora de condutividade elétrica do solo, principalmente em áreas extremamente manchadas. Aqui são mapas de gente que já tem feito. É uma tecnologia nova, é uma tecnologia que no Tocantins está sendo usada há menos de 6 anos. Não tem mais do que isso que está dentro do Tocantins sendo usada. É uma tecnologia que, no Brasil, mesmo no Brasil,
eu acredito que são poucas áreas que estão utilizando essa tecnologia e que dá resultados, né? Então, você tem maior uniformidade de produção, aumento da produtividade, aumento da lucratividade e eficiência. Então, eu falo o seguinte, a condutividade elétrica é feita com equipamento, certo? Que, na verdade, ele é passado no solo, ele faz tipo uma leitura de scanner no solo, não é um scanner, estou simplificando para vocês, né? Onde eu tenho uma leitura real dentro do solo. E dali eu consigo fazer mensurações. Então, isso daqui, gente, é uma tecnologia avançadíssima em que a gente está usando. E que a gente tem como usar, como trabalhar e como passar para o produtor. Então, isso aqui são áreas com condutividade elétrica do solo, feitos. Olha, aqui todas elas eu marquei. Isso aqui é presença de cascalho. Então, eu vou falar o vermelho, presença de cascalho, depois vem menos cascalho, depois vem terra macia. Então, vocês veem o seguinte, as nossas áreas no Tocantins são extremamente manchadas. Olha, isso é Rio dos Bois, isso aqui é Miranorte, isso aqui é Itapiratins, isso aqui é Piraquê, isso aqui é Rio dos Bois também. Olha a variabilidade que a gente tem em diferentes tipos de solos. Aqui eu não tenho presença de cascalho, mas eu tenho uma diferença de textura de mais de 15% de uma área para outra. E aí que tá, quando você trabalha com a condutividade, você começa a ver que a condutividade do solo, ela vai demonstrar e ela vai deixar claro como que aquele solo foi formado na sua formação mesmo. Então, você consegue ver na condutividade a formação do solo. Então, quando você pega a condutividade de uma área, você vê que a área onde eu estou estudando mais, que é a presença de cascalho, principalmente, né? Você vê o seguinte, que ele sai de uma textura de uma textura mais grossa, de cascalho mais grosso, depois ele passa com uma textura mais leve, até chegar na hora que ele tem uma área que ele não tem presença de cascalho. E isso, para nós, influencia demais, né? Influencia na produtividade. Por quê? Como que você trabalha, como é que você trabalha com uma mesma população em solos diferentes? A planta é um ser vivo. Ela não se comporta da mesma forma em todos os tipos de solo. Então, a condutividade é um sensor de tecnologia, um sensor que nos dá dados reais, e a produtividade é outro sensor que está aí, gente. A produtividade que eu falo é os sensores de colheita. Muitas vezes, é uma tecnologia embarcada. O que eu falo? O que eu chamo de tecnologia embarcada? O produtor tem essa tecnologia e não usa. E não usa por quê, muitas vezes? Porque não conhece. E não usa porque também não tem quem pega aqueles dados e estude ele para ele. E é uma tecnologia extremamente atual que está aí, né? Então, eu falo para vocês assim que a gente tem tanto ainda a caminhar em agricultura de precisão, e eu falo que a agricultura de precisão, quando eu falo que a agricultura de precisão é a internet das coisas. Hoje a gente está entrando em fazendas que elas são todas comunicadas por internet. Todos os dados, todos os sensores se comunicam e abastecem uma base. Então, como é que está ficando? Como é que está ficando os nossos profissionais? Como é que está ficando esse pessoal que está entrando no mercado? Ele está sabendo lidar com isso? Ele está sabendo trabalhar com isso? Então, fica aí o posicionamento, né? Vou deixar com vocês agora, para passar para o próximo colega, que é uma mesa redonda, a gente vai estar discutindo. Muito obrigado, professora Juliana, né, pela sua apresentação aí. A gente vai conversar mais na hora que tiver os questionamentos, né, a mesa redonda, como você falou bem. Agora a gente vai passar para o professor Marcos André, ele falar um pouco aí, né,
E aí a gente vai deixar no final para o nosso convidado aí, Tavis, finalizar a primeira fase aí da nossa mesa redonda. Pode ficar à vontade, professor. Uma satisfação para a gente recebê-lo aqui. Satisfação também. Obrigado, Sabino, pelo convite aí, pela oportunidade de falar com vocês, né? Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Como foi falado aí no início, eu sou professor aqui do Campus Palmas, né, do FTO, sou engenheiro eletricista, sou advogado também, embora não exerça muito essa outra área. Meu foco sempre tem sido, né, a docência, e tenho trabalhado na questão da engenharia elétrica também. E falar sobre a internet das coisas, para mim, é uma satisfação, porque é algo que eu aprendi a gostar, né, muito, e eu acho que a gente tem muito a crescer ainda, né, eu tenho estudado bastante, e eu quero falar um pouco a respeito disso com vocês. Eu vou compartilhar minha tela aqui, para vocês terem uma ideia do que eu estou querendo dizer. Bom, o título é o mesmo, né? É o tema que a gente está exposto a conversar a respeito. Como a internet das coisas, Internet of Things, pode potencializar o agro e a eficiência energética. Junto com o símbolo aí da SIGTAG ON, eu coloquei o símbolo da CIMEMAP, que é impossível de eu falar a respeito da internet das coisas, não falar da CIMEMAP, que é um projeto, uma ideia que nasceu aqui no nosso campus, e agora está tomando um corpo, uma outra dimensão, e a gente falar de internet das coisas, para mim, é falar do que fez nascer a CIMEMAP. Tá? Como pesquisador na área de engenharia elétrica, eu fiz meu doutorado em Campina Grande, na área de sistemas fotovoltaicos. Tomei muito prazer de trabalhar com energia renovável, né? E eu sou entusiasta da energia solar fotovoltaica, defendo arduamente. Quando eu coloquei ela na minha casa, eu percebi que é importante gerar, mas é mais importante do que gerar é economizar energia também. Não adianta só eu gerar, eu preciso gastar menos. Então, as duas coisas têm de entrar em harmonia. Uma geração maior e um consumo menor. Medir o que está sendo gerado é relativamente fácil, porque os inversores hoje em dia fazem esse trabalho por nós. Na época ele não era opcional, mas hoje isso ficou padrão. Mas medir o que está sendo consumido se tornou um desafio muito grande, e eu resolvi encarar esse desafio ainda no final de 2014 e início de 2015. Então, a ideia da CIMEMAP nasceu a partir de quê? Perceber que não adianta só gerar mais, eu preciso gastar menos, e investigar eventuais causas de desperdício. E como descobrir se existe desperdício, né? Isso se aplica para energia elétrica, se aplica para aplicações em campo, como a gente acabou de ver aí, pode estar sendo usado de maneira não muito adequada a sementes no plantio, né? Imagina a quantidade de opções de redução de desperdício que a gente tem mudando o tipo de sensor. Para mim, a gente está usando aqui um sensor de corrente, um sensor de tensão, me dá grandezas elétricas. Tensão, corrente me traz potência, potência me traz energia, mas não adianta só medir. Estar com essas medições feitas ali no local do consumo ou da geração não é o suficiente, tá? Eu preciso pegar essas informações, transmitir, utilizando todos os recursos que a internet das coisas nos trazem, usar recursos de computação em nuvem. Eu estou destacando aqui a AWS como uma ferramenta, não menosprezando as outras, Azure, Google Cloud, essas outras ferramentas de computação em nuvem, mas dando um destaque para a AWS porque é a que nós estamos trabalhando, né? Para que tudo isso? Aplicação de inteligência nos dados. Não adianta só medir, é necessário transformar dados em informação, tá? Os dados brutos de tensão e corrente são muito vagos, né? E na maioria das pessoas sequer sabe do que se trata.
se você está assistindo isso aqui, essa palestra, você tem uma pequena noção, pelo menor ou maior, você sabe um pouco do que se trata a tensão em corrente. Mas a maioria das pessoas é um pouco distante dessa realidade. Então, é preciso transformar dados em informação palpável. Essa informação, ela vai gerar redução de custos e novas funcionalidades. E novas funcionalidades significa retorno do investimento e o ciclo se fecha e nunca acaba esse ciclo. É um ciclo eterno, tá? A gente precisa monitorar continuamente as ações de geração e principalmente de consumo para evitar que algum evento aconteça e a gente tenha desperdícios lá na frente, tá? Então, quando eu falo de medição de consumo elétrico, todo mundo tem na casa da gente, né, um medidor de energia. Eu peguei um bem antigo, né, com um ponteiro ainda, com um disco que gira, todo mundo deve ter visto isso. A maioria dos medidores nos padrões, hoje tem sido trocado, substituído por alguns digitais, mas a ideia só muda a forma de ler. A ideia é sempre a mesma, no final do mês você tem um único número que registra a quantidade de energia que você acumulou e você paga por ela. Isso é um problemão, né? Se você não sabe bem ao certo como você consumiu, né, como você vai poder atacar o problema? A chave da questão é como você obtém dados. Não adianta você ter um número que represente o consumo de um mês. Você precisa ter isso de forma muito mais detalhada, muito. Então surgiu a necessidade de você encontrar uma maneira de mostrar os dados assim. Olha só, espero que vocês consigam ver, ficou um azul meio apagadinho, mas você tem a leitura diária, né? Nesse dia eu consumi tanto, naquele outro dia eu consumi tanto. Se isso não for suficiente, a gente vai por hora, vai por minuto, vai por segundo, e vamos descobrir a causa do problema, onde que foi consumido de maneira errada e o que fazer para evitar isso depois. É de posse desses dados é que a gente consegue trabalhar a informação e trazer isso de uma maneira prática e útil para nós, tá? Então, a ideia do nosso trabalho aqui, da CineMap, surgiu a partir de mim, como um projeto de pesquisa. O IFTO abraçou a causa, vamos criar essa empresa, vamos incubar essa empresa. Eu fui a primeira empresa incubada do IFTO, espero que eu não seja a última nos próximos tempos, que cresçam muitas outras, né? A gente tem evoluído nesse sentido, temos uma pequena equipe de alunos brilhantes e pessoas que estão interessadas em ajudar também, porque é um assunto que chama muita atenção. Com isso, nós partimos do princípio seguinte: em vez de pegar soluções prontas e simplesmente implantar, não, nós vamos criar nossas próprias soluções de hardware e de software. Então, começamos a produzir produtos. Então, a gente tem produtos na área de medição de energia, e como uma consequência natural de tudo isso, na área de automação também. Não adianta só eu saber que o ar-condicionado está ligado errado. Eu tenho de ir lá e desligar ele. Quantas vezes eu já vi o ar-condicionado ligado 11h30 da noite, né? Eu vejo pela medição que eu coloquei lá no IFTO. Então não adianta eu ficar só olhando, olha que pena, o ar-condicionado está desperdiçando energia. Não, eu tenho de ir daqui e desligá-lo, tá? Ou de forma manual, ou de forma automática, né? Através de agendamentos ou através de alarmes automáticos, né? Qualquer ar-condicionado ligado depois da meia-noite vai ser desligado. Então, isso é um evento de inteligência, de programação, feito em cima de uma coisa física, que vai gerar um retorno financeiro certo. Imagina um ar-condicionado de 36 mil BTU, gastando energia à toa, madrugada dentro, sem ninguém estar usando esse serviço que ele faz. Tá? Então, é necessário conhecer o consumo para reduzir desperdício, e analisar não só a quantidade, mas a qualidade da energia também. Se eu consigo capturar isso com uma fidelidade elevada, eu consigo aumentar a vida útil do equipamento. Já consegui visualmente identificar falha em ar-condicionado antes de acontecer o problema de fato. A gente vê a forma de onda, olha lá, opa, esse negócio está distorcido, então vamos lá, vamos dar manutenção no ar-condicionado antes que ele exploda e o prejuízo seja maior, tá? No quesito automação, a gente também vai conseguir evitar desperdício, e também tem o fator conforto, né? Como é bom chegar em casa e o ar-condicionado está ligado, né? Mas para evitar deixar 6 horas ligados, né? Quando eu sair,
5 minutos antes de vir para casa, eu já ligo, já chego aqui, vou tirar aquela soneca bem no quarto confortável. Isso é um extra, né, que a gente consegue obter de conforto, mas o nosso foco é redução de custos, né, também, e aumento da vida útil. Tá. Esse é o hardware, gente. Além dessas fotos que vocês estão vendo aqui, tem muitas outras coisas que a gente está fazendo continuamente. A gente está renovando, melhorando o tempo todo, né, pesquisando para criar coisas novas, e cada vez a gente está fazendo updates nesse equipamento aqui. Esses são alguns resultados, né? Esses dados que vocês estão vendo aqui, está sendo recriado uma nova dashboard, uma nova forma de visualizar esses dados aqui, está totalmente novo, mais atual, mas do jeito que está aqui, é só para ter um panorama geral. A gente tem a listagem dos equipamentos, o quanto que ele está consumindo por dia, por hora, por mês, e não é só energia elétrica não, a gente pode ver água, pode ver outros parâmetros, basta trocar os sensores. Tá? No caso da energia ainda, a gente vê a hora que ele liga, a hora que ele desliga, olha essas ondas aí embaixo, é uma análise fina da qualidade de energia, né? É como se fosse uma amostra de sangue lá do equipamento. Então, dá para ver que essa onda de vermelha aí de cima está mais feia, está mais esquisita do que a onda de baixo, não precisa ser um engenheiro, um técnico. Dá para dar uma percebida que essa onda vermelha aí de cima está meio estranha, né? Então, se o olhar humano não puder ficar olhando onda por onda, que é impossível, a gente pode treinar um algoritmo e fazer uma computação em tempo real que vai me identificar qualquer alteração muito severa no comportamento, vai me dar um diagnóstico, falar, ó, tem alguma coisa acontecendo lá, vamos intervir, vamos nos antever ao problema, tá? Isso a gente está um passo de desenvolvimento da pesquisa, isso ainda vai chegar, isso ainda vai acontecer, mas para ser possível precisamos ter dados, tá? É impossível fazer isso sem dados. Outros resultados aqui, sem entrar muito em mais detalhes, por exemplo, curvas de geração, curvas de consumo da minha casa, esse outro gráfico aqui, onde tem umas ondas em preto e outras em azul, é a comparação de consumo de 2 ar-condicionados. Então, eu posso saber quem é que gasta melhor, quem é que é mais beberrão de energia, digamos assim, e fazer comparativos técnicos, né, a partir de uma ferramenta. É claro que isso já era possível fazer com outras ferramentas no passado, mas que eram caras, não eram acessíveis à maior parte da população. Agora, a ideia é trazer uma medição que seja robusta, mas que, ao mesmo tempo, não seja feita com equipamentos tão especializados, né? Uma medição de qualidade feita com equipamentos construídos aqui por nós, né? E que sejam de boa qualidade também. Outros dados aí, vocês estão vendo essa tabelinha aí, tensão, corrente, potência máxima, essas coisas todas, vocês sabem muito bem que muitas vezes é muito técnico, né, esse olhar, mas a gente tem a missão de trazer isso para uma forma mais prática do dia a dia. Tá? Aqui tem algumas telas dos aplicativos, né, alguns foram feitos por nós, esses embaixo, mais à direita, é a última versão, que está sendo construída aí, a mais moderna, mas a gente pode trabalhar também com aplicativos de terceiros que mostram as mesmas informações, né, e interagem com a nossa plataforma aqui, tá? Em construção sempre, né, a gente não para de construir nunca, né, a gente está sempre mexendo aí, remexendo nos dados, e para tornar isso o mais prático possível, né. Quando eu comecei a preparar isso aqui, eu fiquei pensando, mas e o agro, né, como é que entra na história, tá? Vamos pensar uma plaquinha que está aqui atrás, só a foto dela. Aqui embaixo, a gente vê uma foto de uma das nossas plaquinhas. Aqui está, não sei se dá para todos verem, mas tem o selo da Anatel, que a gente tem a homologação da Anatel para operar com essa comunicação por Wi-Fi. Aí você fala, poxa, mas no agro não dá certo de usar Wi-Fi, Bluetooth, né? Porque o alcance é pequeno e, enfim, não é o mais adequado. Para isso, existe a solução que é indicada para o agro, que é essa pecinha bem aqui do lado direito desse selo, né, que é um rádio de longo alcance, tá, em condições ideais. Isso aí pode transmitir dados por uma distância aí de 1, 2, 3 quilômetros, e isso seria perfeito para aplicações em campo, tá?
Então, você quer medir a temperatura da água que o boi bebe lá no pasto, né, lá do coxo. Então, você coloca uma plaquinha com rádio de longo alcance, com criptografia, com segurança nos dados, bidirecionalidade, são todas as coisas que a internet das coisas nos proporciona, tá? Com uma alimentação por uma plaquinha fotovoltaica, com a bateria lá, deixa tudo embarcado e deixa lá transmitindo e recebendo dados, tá? E com isso você tem uma riqueza de detalhes extraordinária. Você pode fazer mapeamentos de qualidade do solo, como a professora falou, N outras variáveis, né, que podem ser, utilizar esse ambiente de comunicação de dados, né, como uma ferramenta, né. Eu sempre digo para todo mundo que me pergunta, nós temos 4 pilares, que é o hardware, que é o software embarcado, que é uma pré-inteligência, uma inteligência embarcada. O que fazer com esses dados? No local da origem, né? Os dados são analógicos, eles precisam ser digitalizados. E como fazer isso? Então, a programação embarcada, a programação em nuvem, que entra banco de dados, entra um pouco de programação de inteligência de tomada de decisão também. E, finalmente, a apresentação desses dados, né, seja num navegador, num desktop, ou seja na tela de um celular, né, por praticidade. Então, nós temos esses 4 pilares sendo trabalhados o tempo inteiro, a pesquisa está sempre avançando nesses 4 pilares. É um desafio extremo, muito, muito grande, muito maior do que eu imaginei, mas está sendo um prazer, uma satisfação trabalhar com esse tipo de assunto, e a gente está gostando muito de lidar com esse tema. Eu acho que a gente tem muito a crescer, muito por fazer ainda pelo Tocantins, por Palmas. Eu acho que é um produto e é uma ideia, né, que pode tomar uma dimensão muito legal aí nos próximos meses, a gente espera, né. A gente está bastante empenhado, e o FTO tem dado esse respaldo, esse apoio. A gente gosta de dizer sempre que é uma pesquisa local virando um produto, quem sabe, mundial, né. A gente não sabe onde isso pode chegar, né. A gente só tem o que trabalhar muito ainda nesse sentido. Eu acho que eu até extrapolei meu tempo, gente, me desculpe, mas eu acabo me empolgando. Se deixar, eu fico até as 3 horas da manhã falando sobre isso aqui, tá? Mas eu vou passar a palavra de volta aí para vocês. Ok, professor, muito obrigado aí, então, né, pela sua apresentação excelente aí, a professora Juliana também, tá? E agora a gente vai passar para o professor Tavis. Tá por aí, tá? Aí pode iniciar, pode ficar à vontade, Tavis. Tá? Obrigado, professor Sabino. O Tavis, além de professor, ele também atua lá no Embrapi, né? Como eu falei na fase inicial aí, né? E também traz essa pegada, como da professora Juliana, de estar atuando realmente, do professor Marcos André, dentro do setor produtivo, vamos dizer assim, trazendo soluções. Então, é um prazer recebê-lo aqui, né? Ficou para o final aí, para fechar com chave de ouro, né? A fala inicial. Aumentando a minha responsabilidade, né, professor Sabino? É assim mesmo. É difícil falar por último, né? É assim mesmo. O Marcos já falou várias pautas aí. Ele falou que ainda não tem nada no agro, foi tentar pensar, mas já deu a solução completa aí do agro. Não precisa nem de falar a minha apresentação, já está pronta aí já. Nós vamos falar sobre o Mora também aqui. É um grande prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. A professora Juliana esteve aqui em 2018, se não me engano, a gente se conheceu pessoalmente. Tem um grande amigo no IFTO, professor Jardel, na Lagoa da Confusão. Nós nos conhecemos aí da época de estagiário na graduação. Nós sofremos bastante aí na entomologia. Espero que vocês estejam vendo esse slide azul. Se não tiver, me avisem, por favor. Nesse slide tem várias palavras-chave aí. IoT, ou IoT, NB-IoT, 5G, LoRa Mesh, são palavras desse mundo de internet das coisas. Saber isso tudo, nem nós não sabemos. Nem nós que estamos trabalhando, cada dia que se passa, a gente aprende mais. Mas eu queria dar um panorama de palavras-chave para vocês, que existe muita tecnologia disponível hoje, que pode ser utilizada também para fazer algo diferente na agricultura, não somente como o professor Marcos disse. Hoje, a agricultura e a cidade, elas não têm uma parede mais sólida entre esses dois setores
Nós temos muita coisa. Na do professor Marcos, da parte de energia, por exemplo, ali no Paraná, com a Copel, que pode usar toda a infraestrutura da companhia energética para fazer também coleta de dados ou conectividade de dispositivos na fazenda. E nós estamos movendo muito rapidamente para utilizar a tecnologia 5G, que é algo muito interessante, que permite muitas outras, não somente a velocidade, que é talvez a primeira coisa que nos vem à cabeça, porque é isso que a mídia diz, né? Nós temos um celular 5G, vai ser mais veloz, mas também padronização dos protocolos, facilitar realmente a internet das coisas, ou IoT. IoT vem do inglês Internet of Things, ou Internet das Coisas em português. Nós vamos falar um pouquinho sobre LoRa também, que é aquele outra pecinha que o professor Marcos estava falando dentro da PCB dele. Eu vou começar essa apresentação, só tenho 10 minutos para falar com vocês, para deixar vocês curiosos em vários temas, espero que vocês possam resolver essas questões e fazer perguntas para a gente ajudar vocês a entender melhor. Sobre um grande hackathon. Hackathon significa desafio. Um grande desafio que muitas das vezes a gente pensa em tecnologia por si, e nós no agronegócio temos um desafio tecnológico, uma missão bem nobre, que é de alimentar o planeta. Seja você totalmente carnívoro ou totalmente vegano, vegetariano, toda comida passa pela agricultura. E nós somos responsáveis, tanto como pesquisa, como profissionais do agro, como consumidores. Nós estamos envolvidos nesse grande desafio tecnológico, nesse hackathon de quase meio século. Nós temos alguns especialistas estimam que o planeta vai ter 9 bilhões de pessoas, são 30% de pessoas a mais no planeta. E não somente mais pessoas, mais bebês nascendo, mas nós teremos uma diversidade no prato. Nós temos um pouco menos de alface, e mais porco, mais vaca, mais frango, e todos esses animais precisam comer, precisam se alimentar de comida, que é os vegetais, produzidos pela agricultura. Cada vez que a gente come um vegetal, a gente já extrai ele e traz para a nossa mesa. Cada vez que a gente come um animal, nós tivemos que produzir comida para ele, o que aumenta ainda mais esse desafio tecnológico da agricultura. Algumas estimativas bem recentes desse ano mostram que essa internet das coisas vai ser algo muito promissora no Brasil também, não somente lá fora. A Embrapa, Sebrae, INPE, acabou de disponibilizar essas estatísticas que mais de 70% das propriedades usam a internet para alguma coisa, para alguma finalidade. Mais de 57% dos produtores usam aplicativos como WhatsApp, Facebook. Isso já é legal, talvez ele não esteja usando ainda para esses outros 22%, olha a diferença aqui, desses 57%, apenas talvez 22% aqui estão usando aplicativos para a gestão da propriedade, ainda é um número menor. Mas eles já estão familiarizados com a tecnologia, o que é bacana, porque isso facilita a integração dele na internet das coisas. 20% usam GPS, 17% usam imagens satélites, 16% usam sensores instalados. Então, extrapolando isso para o país inteiro, nós temos 84% da área agricultável no Brasil que pode trazer novos sensores. Então, o professor Marcos, a mim, quando ele tiver aquela ideia empreendedora em cima da placa dele, ele pode trazer para 84% dos produtores ainda estão sem sensores, nenhum tipo de sensor instalado ali no campo. E essa tendência, não somente na agricultura, mas nós temos uma tendência de usar mais dados. Cada vez mais nós confiamos, por exemplo, na recomendação do Netflix, que ele começa a usar a inteligência artificial para nos dizer qual é o filme que eu gostaria de ver hoje. Qual é o meu score, qual é a minha capacidade de pagamento, e aí o banco avalia isso, se deve liberar um limite maior ou menor para mim. Na agricultura não é diferente desses outros casos da nossa vida, do nosso dia a dia. Na agricultura nós estamos transformando dados em conhecimento, e esse conhecimento transforma a vida do produtor em algo valioso, e muitas das vezes ele pode tomar uma ação. E esses dados, ele sempre teve algum tipo de dado, de algum tipo de informação sendo coletada na fazenda dele. Só que ele talvez tomava essa informação ali na colheita, como a professora Juliana mostrou, só
teria a informação do que fez ou do que deixou de acontecer na produção, ali quando ele colheu, na boca da colheitadeira, como a professora Juliana disse. Hoje, nós estamos movendo ali naquela faixa de 2019, nós estamos movendo em direção de dados mensais, uma vez por mês, para dados diários. E eu vou mostrar um exemplo para vocês de dados em tempo real, em qualquer momento. Então, nós estamos aumentando a nossa capacidade. E aqui, novamente, eu venho frisar que 5G não é somente velocidade. A 5G nos permite realmente essa transferência de múltiplos dispositivos, vários dados, nós estamos falando de estimativas, de ter mais dispositivos conectados à internet, a esse mundo conectado, do que pessoas no planeta. Então, nós precisamos realmente de ter um sistema que receba tudo isso, de programas capazes de gerar, não somente armazenar esses dados, mas de mudar a nossa forma de agir, de reduzir o número, as aplicações de inseticidas, melhorar nossa qualidade de vida, automatizar alguns processos. Esse é um dos processos, o professor Marcos já tinha falado de uma placa, nós usamos LoRa aqui, da mesma forma que eles sugeriam lá como possível use case, nós usamos uma placa similar que ela, e fazemos o monitoramento de insetos. Nós contamos insetos usando a internet das coisas. Em tempo real, o produtor não tinha essa informação a cada 14 dias. Tradicionalmente, ele só sabe como é que está a fazenda dele, com muita sorte, a cada 14 dias. Aqui nós estamos falando de uma contagem em tempo real, por um aplicativo conectado no celular dele, desenvolvido por nossos alunos, desenvolvido por professores de diferentes campi aqui do IF Goiano. Temos parceiros fora também da instituição, por ser uma unidade Embrapi, nós trazemos as empresas, as startups, as ideias dos alunos, e nós colocamos isso no mercado como uma solução promissora, não somente para o algodão, onde ele foi desenvolvido, mas para várias outras culturas. E aí nós começamos a pensar em coisas como controle localizado, aplicando algo somente quando é necessário. Eu não vou desperdiçar inseticida, eu não preciso comer agrotóxico. Esse defensivo que eu estou aplicando, só vou aplicar quando ele é necessário e onde ele é necessário. Nesse mesmo caso, esses dispositivos, como são várias coisas conectadas, essas coisas podem também ser os dispositivos de conectividade, então também podemos usar esse dispositivo para conectar outras coisas, então eu posso pôr um sensor na planta, conectado na planta e conectado ali, nessa rede, quase que uma teia de aranha, né? A gente chama, uma das tecnologias que a gente usa, chama LoRa Mesh, que é justamente essa conexão de dispositivos simultâneos, um comunicando com o outro. Permite a gente começar, como o professor Marcos disse, na parte de elétrica, nós aqui fazemos a inteligência artificial, o computador, entender curvas ou entender padrões que permitam a gente falar, olha, aqui existe algo, aqui existe um inseto que vai explodir, vai estar em populações gigantes em 2 dias. Então, por que não começar a pensar em robôs? Então, em automatizar a aplicação de defensivos e até mesmo de conectar tratores nessa rede. Um outra brainstorming, né? Nós estamos aqui mostrando as possibilidades aqui que nós viemos. Existe uma infinidade, não era possível a gente trazer todas elas em 10 minutos, mas outra aplicação que nós viemos explorar, que estamos explorando, é a parte dos chatbots, que quer dizer que um computador está conversando com o produtor do outro lado. Não é uma pessoa, não é o Tavis respondendo ele. Ele não entra no meu Instagram e manda uma mensagem, professor, eu preciso, tem um inseto aqui na minha lavoura, eu queria saber o que é, o que fazer. O computador responde o produtor. Você já tentou identificar esse inseto dessa forma? Ele tem pontinhos vermelhos ou ele tem pontinhos pretos? E o computador começa a responder isso conectado ao dispositivo do produtor, conectado à geladeira dele, se nós quisermos, se nós encontrarmos uma aplicação para isso. Nós podemos conectar todas as coisas. Essa palavra coisa é para ser genérica mesmo, porque tudo nós podemos conectar. Nós podemos conectar a caminhonete do produtor em tempo real e as recomendações serem feitas baseadas nesses dados. Eu coordenei a proposta, a submissão e estou agora me desligando do SEAGRE, mas é um projeto nessas linhas no agronegócio, na utilização de IoT.
a utilização de tecnologias exponenciais, dentre elas Big Data, Internet das Coisas, Inteligência Artificial, impressoras 3D, e em projetos com empresas. Então, aqui nós não coordenei, mas isso aqui é muito maior do que o TAVES. Isso aqui nós precisamos, a qualquer momento, tudo que nós fazemos na agricultura depende de equipe, depende de pessoas que não são agrônomos, como o professor Marcos aí, de engenharia. Alguns parceiros nossos são engenheiros elétricos. E nesse centro, nós desenvolvemos tecnologias para o agronegócio, usando tudo isso que nós conversamos aqui. Estamos conversando e muito mais. É um projeto de 50 milhões. Então, nós temos aqui bastante recurso para apoiar a agricultura brasileira, nacional. Eu queria finalizar dando esse direcionamento para vocês. Eu acredito que o público nosso aqui hoje provavelmente é a maior parte alunos. E se você trabalha em agricultura ou não, você está dentro de uma revolução tecnológica. Você está passando por ela agora. Logo à noite eu vou falar sobre isso também. A outra palestra de 1 hora e vou explorar um pouco mais sobre isso. Mas você está passando por uma revolução e precisa hackear a sua profissão, seja ela qual for, não somente agrônomo. Nós vamos traçar esse caminho sem volta, não tem ticket de voltar para trás. Não tem como fazer logo medição de relógio de energia da forma tradicional, como o professor Marcos disse. Não vai ter como eu tomar uma decisão sem o sensor de condutividade elétrica, a professora Juliana nos demonstrou. Muitas coisas, quando elas são boas, elas ficam. E é assim em qualquer parte da sociedade. Então, nos preparemos para isso. Nós estamos muito próximos de ficar obsoletos se nós não nos atentarmos que as máquinas vêm para nos ajudar e nós precisamos também trabalhar com elas. Obrigado, pessoal. Ok, muito obrigado ao Taves aí, a todos os professores, né? Muito obrigado pela colocação. É um prazer, então, como eu falei, recebê-los aqui. E aí a gente agora parte para as perguntas, né? Ver se tem alguma aqui. Bem, como o professor Taves falou no final, e aí eu trago aqui para os três que estão à mesa, a gente falou aqui que o professor Taves colocou bem que a gente está passando por uma revolução tecnológica, né? Exponencial, como o nome do projeto que ele colocou lá. Se a gente for olhar a agricultura, a gente estava lá naquele 2.0, né? Desde, claro, a revolução agrícola, né, quando o homem passou a ser sedentário, né, então a gente vem evoluindo, passou para 2.0, 3.0, 4.0, e agora com a 5G a gente vai, então, para um outro patamar, 5.0, trabalhando com um volume grande de dados e de informações e facilitando as nossas tomadas de decisões. Já pensando em 6.0, né, professor Sabino? Nós isso, já estamos falando em 6.0 já. 6.0, né? Porque a 5.0, vamos dizer, são modelos autocalibrados, né? A máquina vai aprender, dados em tempo real, estatística avançada, então a gente já vai superar isso. E aí a gente pergunta assim, como tem muitos estudantes, e aí, como é que será a formação desses alunos frente a esse desafio exponencial? De chegada. Como é que esse pessoal tem que se preparar, tem que conduzir a sua carreira profissional diante desse desafio e desse volume de informações que nós temos que enfrentar aí com essa nova revolução tecnológica que está batendo na nossa porta aí, né? Então, esse é um grande questionamento. Como é que a gente tem que direcionar? Como é que esses alunos podem direcionar aí sua carreira? Começar pela professora Juliana, que foi a primeira, pode pôr seu ponto de vista aí. Primeira coisa, os nossos alunos, eles têm que entender o seguinte, que não é só um celular. Hoje, as propriedades rurais, elas são informatizadas, existem monitores. Então, o que eu vejo muitas vezes é que a pessoa, o aluno, ele sabe mexer num smartphone perfeitamente. Mas ele entra dentro de um trator, de uma cabine de trator, e olha o monitor, ele não sabe nem para onde vai. E às vezes ele não tem a curiosidade de saber.
Então, os nossos alunos, eles têm que ter uma formação, sim, de informática muito maior. Hoje você entra num trator, às vezes tem 4 monitores. E aí? Como trabalhar nesses monitores? Então, eu que já tive no campo, eu vejo uma dificuldade muito grande de profissionais para lidar com isso. As pessoas não sabem lidar com isso. E a gente tem demanda por profissionais e a gente não tem o profissional. Certo? Então, essa tecnologia, esses alunos que estão aí, que vão formar, eles já têm que sair com essa tecnologia afiada. Mas os monitores mudam mesmo. Mas a partir do momento que você sabe mexer em um, você sabe mexer em todos. Muda muito a configuração de um ou outro, mas é a mesma coisa. Eu comecei a mexer com monitor numa época em que existiam 3. Hoje eu não tenho dificuldade nenhuma, independente do monitor que se dá. Então, isso não pode ter. Os nossos alunos, eles têm que ter essa facilidade, essa interatividade, saber quais são os tipos de arquivos trabalhados, quais são os tipos de dados que se existem, certo? Quais são os tipos de transmissão que se podem ter. Às vezes você fala de RTK, a pessoa não sabe o que é RTK, o que é GPS. Tão assim que o Tavis estava falando ali da quantidade de fazendas que com GPS, eu já te falo, Tavis, que no Tocantins, em plantio de soja, 80% das nossas fazendas já tem GPS. Já usam GPS. Certo? Então, assim, estou te falando um dado do Tocantins em plantio de soja e de milho. Claro, quando você parte para toda a pecuária ainda não usa muito, é muito, muito pouco. Agora, as fazendas de agricultura aqui, sim. Então, a gente já tem esse dado, a gente já tem uma tecnologia. E essa tecnologia está cada vez mais modernizando e indo para outras áreas. Né? E indo para outros patamares. Aí, eu te falo, nosso aluno, ele tem que sair. Esse aluno de hoje, se ele sair e ele não souber, ele está fora da curva de utilização dentro do mercado. Né? Ok. Sim, a gente, né, a academia também tem que se preparar para isso tudo, né, a gente tem que mudar um pouco, tem que se modernizar, né, nesse sentido, tá? Eu vou passar para o professor Tavis, aí na sequência o professor Marcos pode ficar à vontade para colocar essa questão da formação, né, como que a gente, né, que somos todos professores, vamos ter que lidar, e os alunos, como é que vão ter que lidar na formação deles aí. O professor Marcos estava mais descansado, né, Marcos? Eu acabei de falar aí, mas eu vou falar. Então, vou ficar com a menos responsabilidade aqui. Que bom que eu vou. Em que se vire para amarrar aí. Ok. Só a gente. Acho que o professor Juliana já falou da parte técnica. É obrigatório você saber sobre as tecnologias que estão no agro ou em qualquer outra profissão. Nós estamos dentro de uma revolução que não envolve somente o agronegócio. Tenho certeza que envolve. Até tem a temática que o tema, né, o título da apresentação hoje, tem pessoas provavelmente fora do agro aí também, mas não se preocupe, você também vai ter que mudar da mesma forma que o agro. Então, a primeira coisa, você tem que investir nesses cursos intensivos para obrigatoriamente você cumprir tudo que precisa. Você precisa saber o que é um GPS, o que é um RTK, o que é um drone, seja lá o que for que precisa, você vai precisar treinar. Isso é obrigatório, não é mais nem diferencial saber sobre esses equipamentos. O grande diferencial desse século, né, que nós estamos aí indo para 20 anos, né, desse século, no primeiro 20% desse século já se foi, nós estamos aí falando de soft skills bastante. Então, além de se preocupar com conhecimento técnico, você começa a se preocupar com gestão de você mesmo, desenvolvimento pessoal, trabalhar em equipe, se organizar, entregar as coisas no tempo certo, trabalhar com pessoas de diferentes opiniões do que a sua.
fazer diferente, fazer as coisas de forma diferenciada, entender você, qual o perfil seu e explorar isso. Você não precisa ser um perfil único para ter sucesso. Hoje, todos os estudos de liderança que mostram, que tentam avaliar o perfil dos grandes CEOs, dos grandes líderes que já teve na Terra, não tem um padrão só. Você pode ser você mesmo. Só precisa ter valores corretos no lugar certo, ter o conhecimento específico e obrigatório e ter o diferencial, que é a parte emocional, a inteligência emocional. Então, busque isso. Busque trabalhar com seus colegas e professores da melhor forma possível, respeitando eles. Certo, parte para o professor Marcos aí, pode ficar à vontade, professor. Vocês falaram muito, exatamente o que eu tinha em mente. Acho que a palavra mais adequada seria a palavra da professora Juliana, né? Curiosidade. Os alunos têm de ter essa curiosidade. A curiosidade leva você a conhecer um segundo idioma, a curiosidade te leva a conhecer um equipamento que você não conhecia, buscar uma solução que não existia, e a gente está vivendo isso agora nesse momento aqui da nossa empresa que está nascendo, uma startup, né? A gente vê os alunos curiosos e gostando de fazer aquilo, a gente vai madrugada dentro conversando sobre componente novo e tal. Essa curiosidade é fundamental, não estou falando só no meu caso, não. De uma forma geral. A transformação está muito rápida, né? Ainda para completar, ainda vem uma pandemia para mudar os nossos hábitos, né? A gente estou aqui no quartinho improvisado aqui da minha filha e tal, cada um teve de se virar como pode aí para se adaptar a novos tempos, né? Isso, mesmo que volte ao normal, que não vai ser tão normal assim, muita coisa vai mudar depois desse novo sistema, né, de trabalho, de produção, muita coisa online, muitas novas ferramentas surgiram às pressas, e algumas precisam ser melhoradas e outras vão ficar. E olha só como é que nós estamos aqui conversando hoje, né? Quem pensou há um ano atrás que isso seria assim, né? Então, a curiosidade que os alunos precisam ter que vai levar eles a ser um profissional diferenciado, né? A gente se depara com muitos profissionais sem relapsos e às vezes até preguiçosos, né? Isso não pode ser assim. A pessoa que quer desenvolver um produto, quer desenvolver uma tecnologia, precisa encontrar gente ansiosa por coisas novas, né? E o nosso aluno precisa ter isso na mente. Por mais que a gente fale, né? Acho que eles não estão acreditando, eles precisam sentir isso, né? De criar um ambiente próprio de inovação partindo dele, né? Não esperar que a gente chame ele para inovar, não. A inovação tem de surgir dele. Você pegar um celular e um Arduino, fazer com que aquela informação saia dali e chegue aqui, você tem de estudar N caminhos, N ferramentas, e aquilo só por aí já é uma mudança de mentalidade, de como as coisas funcionam. E aplicar isso principalmente em alguma coisa prática, nem que seja só para acender a luz da sua casa, já gera uma mudança, entendeu? Essa curiosidade precisa nascer nos alunos. E a gente ainda tem visto isso um pouco. A gente quer que isso cresça mais. Certo. Eu vou dar uma palavra que falta também para os alunos: proatividade. Essa palavra, eu vejo assim, nós que temos filhos, e eu cobro muito das minhas filhas, proatividade. Eu vejo o aluno, às vezes, muito a esperar, não sendo proativo na busca. Ele deixa, parece que você tem que pegar na mão e levar. E a proatividade, ela é cobrada. Ela é cobrada de todo profissional. Hoje, os profissionais que se destacam no mercado são os profissionais que são proativos. Os que estão melhores colocados são aqueles que são proativos, né? Então, é a proatividade que gera também a curiosidade, e aí fecha o círculo. Certo. E, assim,
hoje, como o professor Marcos colocou, né, também, o aluno ele vai ter que ser um profissional que vai formular hipóteses o tempo todo, né? E em cima do que ele observa do mundo e trazer soluções para aquele contexto local dele. Tá? E, claro, o profissional para tudo. E aí eu vou direcionar aqui, vou iniciar pelo professor Tavis. Nós estamos indo, então, saiu lá da agricultura 2.0, 3.0, 4, 5, pisando meio pé na 6. Então, hoje, eu sou zootecnista, a gente já tem capacidade, por exemplo, de pesar o boi em tempo real, então, receber essas informações no meu celular, eu já tenho um algoritmo, um modelo autocalibrado que me fala qual que é a previsão de peso daquele bovino daqui tantos dias, previsão da arroba, então tem que descartar, que é aquele boi que está roubando toda a lucratividade da minha atividade, então tem que vender ele. Beleza. Então, vamos dizer, não existe mais o peão para pesar o boi. O boi passa na plataforma e pesa em tempo real. E eu vou tomar as decisões, o proprietário, não preciso mais de um gerente. E aí, pessoal, o que nós vamos fazer com esses profissionais, com tudo isso? Então, a internet das coisas vão tirar o emprego das pessoas ou não? O que eles vão ter que fazer? O que vai virar? Me diga. Todos os modern items que fazem, a conclusão é a mesma. Vai, sim, alguns empregos serem substituídos pela máquina. Nós não estamos falando de substituir pessoas, olhem bem. Alguns empregos deixarão de existir. Obviamente, nós somos seres humanos, precisamos ter uma discussão muito mais ampla que hoje, eu não vou conseguir nem te dar uma resposta completa, não é minha área de atuação, mas até instigo a gente a ter um evento só para isso, porque isso é necessário ter essa discussão, como recolocar essas pessoas no mercado de trabalho. Mas, assim, a minha opinião, para aqueles que podem e são privilegiados por poder trabalhar em outras áreas, se adequar a computadores, se adequar a celulares, faça isso o mais rápido possível. Aí para vocês verem que o questionamento da professora Juliane e do professor Marcos não é nem tanto da tecnologia em si, é da iniciativa do aluno, parte do aluno, isso é incabível, não pode, as pessoas que têm a oportunidade, estão no IFTO em qualquer outra instituição, com a mesma qualidade, precisam se preocupar com isso, precisam se adequar, então elas precisam se transformar para acompanhar. Hoje, no mercado de trabalho, 41% dos empregos do agro se tornarão agtech, quer dizer que vai envolver tecnologia. No agronegócio, especificamente, em 10 anos, agora 8, a estimativa já passou os 2 anos, 41% desses empregos já não existirão mais da mesma forma. Então, preciso me adequar a isso. Preparem-se, se adequem, porque vai realmente algumas vagas deixar de existir. Eu complemento de uma outra forma. Se apaga algumas vagas e se criam outras, certo? Há uma inversão. Então, eu vou dar um exemplo bem claro. A plantadeira. A plantadeira, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, existia o badeco. O que era o badeco na plantadeira? O badeco era o cara que ficava atrás da plantadeira, andava para ver se tinha alguma coisa entupida, certo? O badeco parou de existir? Parou. Hoje a gente tem sensores que te falam se entupiu uma linha ou não. Então, aquele badeco existiu. Mas o meu operador mudou. O meu operador agora, ele tem que olhar um monitor. Então, eu saí simplesmente de um tratorista e estou indo para um operador especializado. E surgiu um outro cara, o cara que recebe os dados das máquinas. Então, você tem, sim, é claro, a gente, como o Otávio falou, existe algumas vagas, alguns trabalhos que realmente esses vão deixar de existir, certo? Mas vão se criar outros tipos de cargos muito mais especializados. Outro exemplo, colheita de cana. Colheita de cana hoje é totalmente monitorada. E eu vou puxar já a sardinha para as mulheres. As mulheres estão dominando a colheita de cana.
Por quê? São mais detalhistas, prestam mais atenção, é monitor, são dados. Então, é aquele negócio, olha, tem dado, ó, não, esse dado não vai. Então, são as coisas que estão mudando, né? E aí eu falo para vocês, e aí? Tem espaço para todo mundo? Tem. Mas tem espaço para gente especializada. Gente que quer ir, achar que vai ter, não vai. Não vai mesmo, não. A especialização é a palavra, né? Realmente, as vagas, os empregos serão cada vez mais específicos, né? Então, isso vai abranger todos, do mais simples do campo até o mais cargo alto lá na multinacional. Então, em alguma forma, a tecnologia vai influenciar em todos os pontos. Eu fico vendo aqui maquinários fantásticos produzindo alimentos. Hoje eu estava vendo uma linha de montagem uma linha de produção de alimentos. É coisa que a avó da gente fazia, uma rosquinha. Hoje tem um robô com um sistema todo automatizado, pneumático, que pega a rosquinha e faz ela enroladinha assim, né? Faz 100 num intervalo que eu faria 2, ainda ia cansar e parar para beber água. Então, esse tipo de trabalho manual realmente vai se tornar cada vez mais substituir a mão humana, com menos erros, com menos problemas, de forma geral. Mas o ser humano essa parte mecânica é importante, né, professor? Assim, se você faz algo mecânico, sempre a mesma coisa, saia dessa profissão, porque essa é a profissão que vai ser automatizada. É a primeira que vai voar. Isso é verdade. E vai partir para soluções cada vez mais específicas, né? De caráter mais que exige mais tempo de preparação, né? De se preparar, né? Interpretar os dados de um monitor, né? Tiozinho lá da roça, você acha que você colocar ele para dirigir esse tratozão aqui, ele aprendeu a dirigir aquele lá, Mass Effect, né, nos anos 80, mas coloca ele para dirigir uma colheitadeira, não sabe nem ligar. E é porque ele não aprendeu a interpretar aqueles dados ainda, né? E ele vai ter motivação para saber aprender aquilo lá? Motivação é uma palavra importante nesse ponto, aí, nesse aspecto. É saber que, de alguma forma, mais cedo, mais tarde, alguma coisa vai atuar sobre a profissão dele, sobre a minha também. Eu sou professor, mas e aí? As novas tecnologias vão substituir, né? Vai ser necessário um professor como eu daqui a 20 anos? Se a gente não ficar atento, a gente, né, vai ficar obsoleto. Menos tempo do que isso, né? O YouTube está aí, né, com as videoaulas, com tudo na vida. E aí, será que nós somos insubstituíveis, né? Em todos os aspectos, a gente precisa ficar antenado, porque a tecnologia tem influência sobre todas elas, tá? De uma forma ou de outra. Certo. E a gente tem que também as ações governamentais e da sociedade para que a tecnologia seja centrada nas pessoas, né? Então, as pessoas são esse espaço. As pessoas são o fim da tecnologia, e não o contrário, né? Nós não fazemos tecnologia por fazer. A gente tem de ver que a tecnologia tem de servir a pessoa, né? Trazer conforto, trazer redução de desperdício, porque desperdiçar é dureza, né? Os recursos são escassos, são caros, você vê uma energia elétrica indo embora, um alimento indo para o lixo, alguma coisa assim, dá dor no coração. Então, reduzir esse tipo de desperdício é uma ferramenta, e trazer a tecnologia ao nosso favor, né? E não para nos prejudicar, nos tirar o nosso emprego, mas é para melhorar os processos, né? A importância também pessoas, né? O professor Marcos falou que a tecnologia vem servir, né? Até na forma como a gente lidera alguma empresa, ou é gestor de uma instituição de ensino e pesquisa, nós começamos a pensar até na forma como nós tratamos, porque não adianta eu ser o reitor de Harvard. Eu não preciso apenas ter uma instituição, nome, equipamentos, nada disso faz sentido se não tiver pessoas. Então, o elo de tudo são as pessoas. Pessoas com capacidade crítica de interpretar um dado, não é só coletar e plugar a mais,
Ele precisa interpretar, tomada de decisão, essa é onde tem que focar. Todo mundo tem que começar a pensar em como ser o analista, e não mais como ser o badeco que existia lá na correntadeira, lá atrás, como a professora Juliana disse. Então, estamos vendo aí a chegada da 5G, das tecnologias, né? Então, a gente vai ter esse avanço significativo aí, né? Não tem como. E aí eu me questiono às vezes, como que está o nosso ambiente de inovação, de empreendedorismo, frente à inteligência das coisas? Nós vamos ser novamente consumidores de tecnologia ou nós vamos entrar na briga? Falando do agro, o Brasil é um grande produtor de grãos, né? No entanto, a agricultura de precisão não chegou nos pequenos produtores em algumas situações, às vezes a internet não chegou no campo de maneira adequada, nessa comunicação, beleza. E aí a gente já está indo para outro patamar e a gente não adotou um sistema e as inovações vão acompanhar esse passo e a gente vai conseguir empreender e inovar dentro desse ambiente e também ganhar dinheiro com isso tudo. Como é que vocês estão vendo esse cenário aí para a gente, Brasil, no aspecto de inovação e empreendedorismo? A gente sempre vê, né, deixa eu pular na frente aqui, a gente sempre vê os videozinhos no YouTube, né, falando, agora a NASA vem estudar o brasileiro, né? Então, o brasileiro é muito criativo, né? Se tiver só sinal de fumaça, ele comunica com sinal de fumaça, ele se vira, ele dá um jeito. A gente tem toda o potencial de ser realmente inovador, mas a gente, de alguma maneira, está perdendo nos rankings de inovação que a gente vê muitas vezes ao longo do mundo, né? Por quê? Né? Existem entraves burocráticos, entraves de trazer componentes que muitas vezes não existem aqui. Enfim, eu acho que tudo isso pesa, né? Mas isso, assim, não pode ser o argumento para a gente deixar de inovar, tá? Acho que a gente tem de mudar a nossa visão, né? A gente é muito academicista, né? A gente produz artigos para nós mesmos, né? E a gente tem que ser mais prático, né? Isso que a gente vê nas universidades fora do Brasil, o Otávio estudou fora, né? E sabe melhor do que eu, e que as universidades americanas, por exemplo, europeias, elas são muito mais práticas, né? No sentido de produzir produtos e tecnologias aplicadas, né? Acho que é uma mudança de foco, né? Isso não é da noite, um estalar de dedos, né? Isso aí passa por uma geração, uma mudança de comportamento, né? Mas tem de mudar isso, tem de mudar, porque a criatividade brasileira tem, o acesso à tecnologia, estamos, né, com dificuldade, mas a gente consegue cedo ou tarde, apesar da burocracia, só precisa mudar o foco, né? E esse foco, as instituições de ensino têm de mudar esse foco, né? Deixar de ser muito focadas em si próprias e partir para partes mais práticas. Eu vejo assim. Abrir os portões, né, professor Marcos? Tem que sair, deixar todo mundo entrar e também levar tudo, né? Mudar a forma de ensino, mudar a forma de pesquisa, mudar a forma de extensão. Trazer a indústria para dentro do IF, e, né, no caso dos institutos, universidades, e levar a universidade para fora. Chegar, fazer uma reunião com os empresários da cidade, falar, o que vocês estão precisando? Né? O que vocês estão precisando criar? Tem uma turma aqui que está precisando trabalhar, o que vocês estão precisando criar? Então, coisas desse tipo, né? Seja na área do agro, seja na área da energia elétrica, seja em outras áreas práticas. Eu complemento a sua fala, Marcos, colocando o seguinte, a gente ainda deixa muito a desejar em muita coisa, né? Quando você falou assim, não tem, chegar no pequeno produtor, tudo para nós é extremamente caro. A tecnologia nossa é cara, o nosso imposto em cima de tecnologia é caro demais. Um equipamento que lá fora custa 15 mil dólares, no Brasil, mesmo convertendo em dólar, ele custa 50 mil dólares.
Então, assim, fica muito, muito, muito. Então, a gente não consegue inovar porque a gente não tem nem para onde ser o nosso parâmetro. Eu falo que ainda temos muito a desenvolver. Potencial a gente tem, como você falou assim, agora mesmo tá. Potencial a gente tem. Agora, realmente é muito difícil. E eu já falo o seguinte para vocês, os IEFs vieram para isso, a gente tem esse patamar que é diferente. A nossa extensão é muito forte, certo? Então, o nosso contato com o campo é grande e a gente tem que criar esses centros tecnológicos. Então, vamos puxar, eu sei que está o UFT aí, mas puxando as sardinhas para os IFs, nós temos esse viés de inovação. Então, vamos ser a bola da vez, né? Bem, aproveitando aí, vou fazer um questionamento. A gente citou os pequenos produtores, e aí, principalmente para a professora Juliana, para o Tavis, como que os pequenos produtores, eles estão conseguindo, vamos dizer, né, que chegue essa tecnologia, desembarque nas suas propriedades? Vocês conhecem alguma experiência de cooperativas, de associações? Como que está acontecendo? Porque muitas vezes a tecnologia ela também acaba ficando um pouco restrita aos grandes produtores, no caso até pelo Marcos André, produtores de energia, né, em algumas situações, e no caso aqui dos produtores rurais. Então, existe essa preocupação. Vocês veem que está mudando essa cultura de criar associações, cooperativas ou outras ações que possam desembarcar essas tecnologias na propriedade rural? Vou falar de vocês, então, uma experiência. No Tocantins, não. No Tocantins, Pará. No sul do país, existe sim. A gente tem a Coamo, que ela trabalha é uma cooperativa, a maior cooperativa da América Latina, né? E ela já trabalha com isso de levar a tecnologia para os seus cooperados. Então, você tem propriedades pequenas que, em vez de ela leva equipamento, aluga no preço mais acessível para ele poder trabalhar. A gente ainda falta isso, a gente falta essa cooperativa, essa associação para aplicar agricultura de precisão para os pequenos. Eu te falo até em pecuária, vamos para a pecuária. Quantos pequenos que tem uma balança? Pronto, é bem difícil isso ainda, viu? Bem difícil mesmo. Acho que falta caminhar e muito. Sim. Eu acho que, só dando uma complementação aí, eu acho que a oportunidade é única dentro do agro. Todas as outras 3 grandes revoluções que o professor Sabino se referenciou e deu referência para nós, elas envolviam um custo de uma sementinha milagrosa, né? R$300 o saco da semente. R$500 o saco da semente. É um produto que só o produtor grande vai conseguir comprar. A revolução tecnológica digital, ela permite um dispositivo estar conectado a uma rede a custo de R$1 por ano, ou R$10 por ano. Então, isso... as tecnologias novas têm um grande potencial, mas, de novo, exige uma conversa com os meus amigos filósofos, de antropólogos, porque não envolve somente o técnico, não pode envolver somente o técnico nesse momento, para a gente fazer essa revolução direito, né? Porque se a digital não fizer o que as outras 3 fizeram, o pequeno produtor vai estar separado de novo. Ele vai estar de novo sem a tecnologia de estar fazendo a termo. Então, nós precisamos nos preocupar. Dentro do SEAGRA, que é em projeto de 50 milhões, o cerne de tudo são os alunos, obviamente é o treinamento. O segundo pilar é os produtores de pequeno e médio porte. Se eu desenvolver algo com um produtor de 100 hectares, obviamente é benefício para o produtor de 5.000 hectares também. Então, se tudo que a gente fizer tiver essa vertente de pequeno produtor, pensando em como inserir eles no final da minha solução, todo mundo ganha. O pequeno produtor e o grande produtor vai ganhar em escala. Então, ele ganha em 10.000 hectares, o outro está ganhando em 100 hectares. Professor Marcos, fique à vontade, quiser complementar. Eu acho que nesse ponto aí, eu não tenho muita vivência, né, de trabalhar com inserção dessa tecnologia ainda, né,
em pequenas propriedades. Eu estou aqui numa situação mais urbana, né? O que o Tato por deixou enquanto. assim claro é que quando o grande produtor, né, o pequeno ganha, o grande vai aumentar isso aí 3, 4 vezes, né? Ele também vai ter ganhos significativos, né? Quando é centrado no pequeno. Eu vou direcionar aqui, vou mudar aqui um pouco. Eu sei que o professor Tavis, ele trabalha, às vezes os outros também trabalha com drones, né? E eu falar, vamos colocar aqui uma questão. Por que não trabalhar com satélites e utilizar drones para monitorar a lavoura e tudo mais? Qual que é a grande vantagem? O drone tem suas limitações aí de voo, né, de tempo, vamos dizer. Por que não um satélite? Já que a gente tem satélites quase que, né, em tempo real. Cavalo, essa gata não posso responder, não. Tô brincando, você sabe. Pessoal, eu sou um cara que acha que tudo pode ser integrado. Eu trabalho para uma empresa que tem aviões tripulados. Agora encerrou o projeto dela, não posso falar. Ela vende imagem com um piloto lá dentro, tirando fotografia. E ela acredita que esse é o futuro para ela. Bom, para ela, como empresa, pode ser, mas não para a agricultura como um todo. Para a agricultura, eu preciso integrar essa imagem, que é muito boa, por sinal, com a de imagem satélite com a imagem do drone. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua finalidade. Os drones têm uma capacidade única, não é nem a resolução temporal, que os nossos alunos aqui chegam na disciplina de Vant pensando que drone é por causa de 3 centímetros ou 1 centímetro, seja lá o número que eles têm chave na cabeça. Não é por isso. É pela resolução temporal, é pela capacidade de entrar numa área a qualquer momento. Hoje, em Rio Verde está nubladíssimo. Se eu tivesse uma imagem de satélite aqui hoje, não ia ver nem minha casa aqui. Ela não é muito grande, não. Mora em 70 metros quadrados, mas nem 70 metros quadrados não iria aparecer no satélite. Imagina uma planta. Então, nós precisamos usar o drone quando convém, quando realmente precisa. E o satélite quando nós precisamos dele. E o avião tripulado quando nós precisamos dele. Se a gente integrar todos esses, acho que essa é a chave do negócio. O satélite vai ser usado sempre em algo em larga escala, área grande, que eu não me preocupo se eu peguei a data hoje ou data daqui a 10 dias. O drone, quando eu precisar de algo realmente do dia para a noite. Eu acho que essa seria a principal diferença. Ok. O drone também vai ser usado em fazendas de outro tipo, fazendas fotovoltaicas, né? Fotovoltaicas, fazendas quilométricas aí de painéis. Imagina colocar uma pessoa para dar uma conferida geral ali nessa turma toda, coisa Verdade. Que você pode fazer com uma coleta de dados em tempo real ali com o drone, né? Você faz isso de uma forma sistemática, pode fazer um scanner de temperaturas, né? No painel, detectar um ponto de anomalias de temperatura, né? Com a câmera térmica, você vai rastreando, coletando o ponto certinho. Você tem um mapeamento térmico da sua plantação de painéis, né? Em tempo real, e você faz diagnósticos precoces de falhas, né? Olha uma aplicação incrível, né? Um drone, né? Eu acho que é uma aplicação e tanto. Esse mesmo drone que faz a avaliação lá do painel do professor Marcos, ele pode estar conectado em outro dispositivo via internet das coisas, que é o tema de hoje. A empresa chama Hepta, tem um projeto de 86 milhões de reais. Ele fez esse teste semana passada, subiu o drone num evento, num show. E aí o drone começa a transmitir dados, só que legal. Nós temos uma antena o tempo todo disponível para nós se o drone estiver voando. Agora o drone é o 5G, o drone é a nossa antena. É uma estação rádio base mesmo. Eu vou fazer uma pergunta aqui, ó. Uma aluna perguntou aqui se o drone pode monitorar ou também, por exemplo, pulverizar, né, o campo. Então, um questionamento. É uma questão de peso e capacidade, né? De transporte aí no caso. Aí o drone é mais limitado com relação a isso, com relação a tempo de voo, né, capacidade de carga. Mas o drone está sendo pensado seriamente pelas grandes empresas, Amazon, por exemplo, para fazer entrega de encomendas, né, em grandes cidades, entrega de pizza, por que não? Você coloca uma pizza lá, o drone leva. Para que você vai pagar um motoqueiro que vai ser atropelado aí por um caminhão? Coitado, vai tirar o emprego do motoqueiro, mas, enfim, é uma opção, né, para determinadas situações, de você levar materiais através de um drone, por que não encomendas?
Então, da mesma forma, você pode pulverizar um campo, aí entra a agricultura de precisão. A professora Juliana vai falar melhor. Agricultura de precisão, você identificou que naquela região a condutividade do solo está diferente, aquela região precisa de uma atenção maior dedicada, coloca um sensor lá, vai ter uma abelha lá que está errada, e a quantidade de alguma coisa no solo, tem um sensor de umidade e tal, vários sensores, com a ajuda de vários dados, você diagnostica que precisa colocar alguma coisa extra ali. O drone vai lá e leva, né? Olha a quantidade de opções a partir de um monitoramento contínuo, né, e a interpretação correta desses dados. Aí são algoritmos. E a inteligência humana entrando em ação para conseguir interpretar esses dados. Então, uma máquina não vai aprender isso do nada. Ok. Professora Juliana, como que está, você até citou aí durante sua fala, a questão dos códigos das máquinas, né? O tipo de linguagem que essas máquinas e implementos utilizam. Às vezes, um determinado fabricante, né, utiliza um tipo de código. Isso é um desafio, né, para trabalhar esses dados. Como é que está sendo isso no campo? Como que você vê essa dificuldade dessa padronização e o que o setor produtivo, ou seja, o que as indústrias estão fazendo para contornar essa situação? Professor, eu falo o seguinte, o Brasil, ele é tão assim, filho da mãe, né, quando a gente vai pegar. Porque o que acontece no exterior? O exterior não existe venda casada, e no Brasil existe venda casada. Então, quando o cara vende uma plantadeira, ele vende e bloqueia aquela plantadeira para funcionar naquele monitor, né? Isso acontece demais aqui. Então, acaba que dificulta demais o trabalho do profissional. Mas o que eu posso te falar, assim, deixar bem claro para vocês? Hoje, praticamente, é tudo via Isobus, né? Toda tecnologia é via Isobus. E toda tecnologia, ela hoje trabalha com arquivos que a gente chama de shape ou DAT, né? O Shape se eu não me engano, o Shape, ele foi criado pelo ArcGIS, né? Mas hoje acabou que tomou uma dimensão que saiu, mas é um arquivo, se eu não me engano, de um programa chamado ArcGIS, onde saiu um programa de livre, né, que é o QGIS, e a gente tem os DATs, que são já uma outra linha de programa, né, de programação, que são programas de dados. O DAT é praticamente uma tabela de Excel, ou LibreOffice, o que você quiser, com dados georreferenciados, e que dali que você trabalha. Esses monitores, quase todos eles trabalham ou no DAT ou no Shape, né? É claro, muitos têm que ter programas específicos, XML, mas são basicamente provenientes desses dois tipos de arquivo. Por que eu falo DAT? Por que eu falo Shape? DAT, todas as plantadeiras acabam que te dão dados DAT. E todas as prescrições acabam que são geradas a partir de Shape. Então, são essas duas linguagens que você vai. Mas é bem assim, é bem complexo no Brasil, é bem travado, você tem que ter, no final você trabalha com 3, 4 softwares para conseguir atender o campo, não é bem pesado, sabe? Mas estudar e tá por dentro e tá trabalhando e é dado. Isso vocês têm que saber, dado. Eu aprendi a mexer no monitor lendo manual de instrução. Foi assim que eu aprendi. Não foi falar assim, YouTube, não, tava na fazenda, não tinha internet, mas tinha um manual, vai com o manual, sabendo ler, né? Então, detalhes pequenos, né, professor Juliana? Eu vejo que a professora é bem ativa nos grupos que a gente faz parte aí. Dúvida pontual, tem um monte de gente que ajuda gratuitamente, né, professora? Hoje o mundo é aberto, é gratuito. O YouTube ou um colega lá do outro lado do mundo
vai estar te ajudando. Então, é muito fácil aprender hoje, basta motivação, como o professor Marcos Juliano tinha dito no início. Sim, olha, eu sou bem resistente para participar de grupos, mas tem um grupo de agricultura de precisão, se eu não me engano, eu e o Otávio estamos no mesmo, até no mesmo... E assim, e é muito interessante, é grupo pontual, e que ajuda, assim, monstruosamente muita gente. Então, isso é legal, sabe? Esses tipos de grupos, eles só vêm a acrescentar. Eu sou extremamente resistente para entrar em grupo que tem corrente, que tem um monte de coisa. Eu só entro em grupos específicos de questionamento. Certo. É porque a gente, às vezes, tem alguns entraves para tratar esses dados, né, na agricultura de precisão devido à diversidade, né, de informações que um determinado implemento ou sensor ou, né, coleta em campo. Então, ainda existe, né, essa dificuldade aí. Sabino, existe, continua existindo, é trabalhoso. Eu sou extremamente curiosa, então, assim, eu lembro quando eu comecei a trabalhar, aí você pegava, juntar dado de uma colhedeira, de outra marca, de outra colhedeira, não é fácil, mas eu acho o seguinte, tudo vai dar persistência. Então, esses profissionais que estão entrando, eles têm que ter persistência para trabalhar, né? E aí consegue. Se não tiver, nós estamos aí. Certo. Bem, vou fazer uma pergunta aqui para o Tavis, né, iniciando por ele. Tavis, fala-se muito agora, né, nessa agricultura 5.0, tudo mais, e hoje em dia o termo agricultura digital, né, e parece que está sumindo a agricultura de precisão. E aí, a agricultura de precisão acabou e agora só é a agricultura digital? O que é isso? A agricultura de precisão é digital ou a digital é de precisão também? Né, para a gente contextualizar os alunos aí. Bom, a agricultura de precisão, ela muda a perspectiva de uma fazenda, né? Nós aplicamos, em vez de uma área homogênea, assistir uma fazenda inteira, de 10 mil hectares sendo manejados conforme um calendário ou conforme uma medida tomada pela fazenda inteira. Sai dessa visão tradicional para manejo em células muito menores. Então, uma planta que necessita água, a gente põe a água na boca dela. Se a planta necessita defensiva, a gente põe defensivo no pé dela. Então, a gente preza muito por explorar o que a gente chama de variabilidade, seja ela espacial, como eu estou me referindo, de planta para planta, ou temporal, de uma semana para semana. Essa, eu acho que é a mãe de todas. O problema é como o pessoal vendeu a agricultura de precisão como sinônimo de manejo de nutrientes, de fertilidade. E aí ela se perdeu um pouco, apesar do professor Moninho Adesal, que fazia um excelente trabalho na evangelização do tema, né? Mas o pessoal ainda pensa que a agricultura de precisão ainda é só fertilizante. A agricultura de precisão envolve tudo que puder ser manejado da forma melhor possível em uma célula pequena, né, explorando essa variabilidade. Na minha visão, a agricultura digital é uma filha, né, uma área menor dentro da agricultura de precisão que envolve sensores, dispositivos digitais, aplicativos de telefone, então é uma área menor. Eu não estou preocupado tanto na colheita, eu estou preocupado em contar o inseto, naquele projeto que eu mostrei para vocês, eu não estou preocupado com todo, em manejar, não estou nem ainda preocupado com uma fase de desenvolvimento ainda, como que essa informação vai gerar uma aplicação localizada. Então, isso vai ser uma coisa da empresa fazendo na frente. Então, assim, a agricultura de precisão ela ainda existe, ela é feita em larga escala, por vários anos, vários projetos bem-sucedidos aí, se vocês procurarem na literatura, tem alguns bastante interessantes aí com o projeto Aquários, se não me engano, é esse o nome dele. Tem outros projetos, várias empresas fazendo, a agricultura digital é um tema mais recente, por isso talvez a gente ouve mais sobre ele, e eu vou finalizar isso tudo, mesmo acreditando que ela existe, com uma frase que o professor Moni fez no último combate.
não, último não, penúltimo, que teve um em 2019, que a agricultura de precisão, a agricultura digital, eventualmente vai se tornar agricultura. Porque nós não podemos fazer mais do mesmo, nós não podemos fazer agricultura como era feita antigamente. Então, nós ainda chamamos de uma agricultura especial, porque tem muita gente ainda não fazendo da forma certa. Mas quando mais gente estiver fazendo aplicação organizada, usando drones, usando aplicativos, a agricultura de precisão vai ser agricultura. Então, nós vamos deixar de ouvir essa palavra assim logo em breve, espero eu. Vou falar alguma coisa, professora Juliana? Não, é o que eu falo, agricultura é agricultura, né? Eu acho engraçado quando eu fui convidada para uma empresa para dar palestra, aí eu falei assim, mas de que tema que vocês querem falar? Calagem. Eu falei, calagem? Calagem. Aí eu falei assim, mas por que calagem? Eles não fazem nem o básico, eu vou falar de outra coisa. Eu falei assim, é verdade. Então, a gente ainda tem muito que evoluir, a gente tem muito ainda que crescer. A agricultura de precisão é como o Tavas falou. Não é a só fertilidade. A agricultura de precisão é muito mais amplo. É tudo que você consegue manejar numa célula menor. Tudo que eu consigo fazer isso passou a ser agricultura de precisão, né? Ou agricultura, ou pecuária, ou qualquer coisa que tenha precisão. É você aumentar aumentar o tanto que ele é fino. A especificidade do que você está fazendo. Mas a gente ainda tem muito que discutir, tudo. Voltando aqui para a questão, né, que a gente estava falando da internet das coisas, e aí a gente vai ter um novo sistema, né, aí, o 5G, e como que vocês estão vendo as ações governamentais ou não para melhorar essa distribuição? É claro, a gente percebe que tem uma internet no campo, no entanto, a qualidade das informações que essa internet leva até um escritório, até um smartphone, às vezes ela se perde. E aí, como que é? Vocês enxergam como um entrave ainda esse tipo de internet que o produtor tem acesso ou não é? Para as tecnologias que nós temos hoje. Lembrando que nós vamos ter um crescimento aí, né, exponencial, um avanço até para 6.0, como a gente vem discutindo aí para a agricultura. O que nós temos hoje vai dar para atender todo esse avanço exponencial ou não? E se existem ações, vocês visualizam que existem ações governamentais ou não para resolver esses problemas, se existir? Governamental, eu não tenho, assim, tanta certeza para poder falar. O que eu posso falar é o seguinte, a internet ainda ela é bem restrita, como sempre, a gente fala daquilo que a gente tem conhecimento no Tocantins mesmo, até de telefone celular, de sinal de telefone de celular com 3G, a gente sabe que tem áreas que tem dificuldade. Então, imagina com 4G. Imagina com 5G daqui a um dia. Então, eu falo para vocês que é bem complexo ainda. Muitas das fazendas que estão colocando internet, colocam internet por conta delas. Não tem internet no campo. Então, é difícil. A gente, nessa pandemia, viu a dificuldade dos alunos, viu a dificuldade de toda uma rede, né, que tem. Então, eu falo para você que ainda falta muito, muita gente está sem acesso, muitos lugares estão sem acesso a dados, às vezes tem acesso a voz, eu não sei como é que chamaria esse dado, sem ser dados, né, dados móveis, só a ligação mesmo. Então, a gente ainda está bem atrasado nisso. Não sei de programa, não vou falar porque eu não conheço nenhum programa que estaria ativo para levar dados ao campo. Falar de infraestrutura é complicado, né? Infraestrutura passa por questões assim de investimento privado, muitas vezes, né? Interesses, né, financeiros, e se não existe um retorno financeiro, as empresas ficam um pouco
lentas nesse sentido de expansão, né, de acesso, né, nem falar a questão de velocidade, chegar ao 5G no campo, chegar ao 2G lá no campo já é um fato, né, complicado, né, envolve infraestrutura que muitas vezes não é possível ser suportada pelo pequeno produtor, né. Então, isso vai ser um desafio, né, muito grande, né, fazer uma rede por satélite é inviável, caro, né, fazer uma rede por rádio, por fibra, como é que vai passar fibra, fazendo que está distante 30 quilômetros, às vezes. Então, são dificuldades, né, que não vejo como resolver isso a curto prazo. O Brasil já esteve muito mais distante tecnologicamente de países de primeiro mundo, né, a gente estava, mal existia um telefone por cidade nos anos 80, aí, cidades pequenas, enquanto telefonia celular já existia em outros lugares do mundo, e a gente não tinha nem telefone fixo. Então, a gente tem um gap ainda, tem um atraso, um delay, uma diferença, mas já foi maior. Vamos ser otimistas. Vamos ser otimistas, a gente já esteve pior na desvantagem, né? Mas ainda tem muito chão pela frente. Até que essa internet de qualidade, estável, rápida, chega ao campo, agora que mal está chegando nas nossas cidades, né, capitais, e isso vai ser um desafio grande. Eu só vou dividir essa, eu concordo plenamente com o professor Juliano e o professor Marcos Dias, eu só dividir isso em duas etapas, dois tipos de internet. A internet Netflix, essa que a gente usa aqui para nós conversarmos hoje, e a internet para desconexão de dispositivos. Essa internet de conexão de dispositivos, pessoal, está muito próxima. A gente só basta tem dispositivo de R$70. A placa do professor Marcos pode ser adaptada hoje para conectar o trator. Então, nós não temos uma dificuldade de conectar os tratores, as armadilhas. Esse tipo de internet, esse tipo de conectividade é ok. É muito fácil fazer isso hoje em dia. O problema está que, quando essa informação é conectada, se ela precisar entrar na internet, ela precisa pelo menos ter internet na sede. Pelo menos a internet Netflix tem que estar na sede. Ou pelo menos no celular do produtor. Então, a internet Netflix, essa vai demorar a chegar no campo. Existe uma iniciativa muito grande aqui do estado de Goiás, com apoio municipal, dentro desse projeto Seagra, e eu intermediei boa parte dessa negociação, que a gente gostaria de ter 5G logo aqui. Então, tudo dando certo, ainda tem uma confidencialidade envolvida, mas tudo dando certo, agora no início de dezembro nós vamos ter alguns sites teste, alguns locais para a gente experimentar o potencial da 5G. Então, existe provavelmente outros estados também está ocorrendo isso, e isso vai possibilitar a gente explorar o máximo de informação que a 5G que ela pode nos oferecer. Foi bem lembrado, Tavis. Não precisa chegar banda larga lá no coxo do boi, ele não vai assistir nada, só precisa chegar uma comunicação de baixa velocidade, e só precisa ser estável. Se não vai chegar internet tal como conhecemos, lá o Wi-Fi, para a gente ver a mensagem no WhatsApp, existem outros caminhos, outras ferramentas, o próprio LoRa, né, o LoRa Mesh, que são como se fossem repetições dentro do próprio LoRa, vai facilitar. São poucos as informações, mesmo aquela onda que eu mostrei lá e tudo mais, aquilo ali não chega a dar 2 KB de dados, que é transmitido a cada 15 segundos, então, ao longo de um dia, quantos kilobytes que eu for transmitir? Muito pouco, mas a estabilidade é um fator que pode ser alcançado com outros arranjos de transmissão, por infravermelho, por rádio, longo alcance, etc., até chegar num concentrador. Esse concentrador de dados, para dispositivos sensores, ainda assim, mesmo que sejam 1000 dentro de uma propriedade, ainda assim o fluxo de dados é pequeno, muito menor do que um vídeo que a gente vê no WhatsApp. Então, o fluxo é pequeno ainda. Isso é um bom sinal. Outra coisa é que os dados podem se interagir dentro de uma rede local, não necessariamente com a internet ativa. Se ela cai por algum motivo, algumas funcionalidades ainda podem permanecer dentro do contexto local, né? Não que seja o ideal é que esteja sempre conectado, mas enfim, existem casos e casos, mas é como o Tavis falou, bem lembrado, não precisa chegar o Netflix lá no campo, né? Isso é importante dizer. O fluxo de dados da internet das coisas é pequeno, costuma ser pequeno, né?
Claro que pode. Complementando ainda o que o Tavis fala, as grandes dificuldades, né? Então, vamos falar da internet Netflix. Quando se dá com a agricultura de precisão, muitas vezes os programas, eles demandam de internet muito boa para fazer, e aí que vem a dificuldade, é você passar um arquivo, que os arquivos de agricultura de precisão, eles são bem pequenininhos, eles não são arquivos pesados. E às vezes você não tem aquela internet de Netflix na propriedade para receber esse arquivo. Então você tem que colocar no pendrive e a pessoa transportar isso para o lugar. Então é isso que ainda é uma dificuldade que eu vejo no Brasil. É claro que dentro da propriedade você pode fazer os dados girarem ali dentro, né? Mas muitas vezes a própria propriedade não tem acesso à internet para mandar os dados para fora. É esse que é o maior problema que eu vejo hoje na nossa agricultura, né? No Tocantins, no Pará, que são as regiões que eu conheci bastante, né? E é triste, às vezes, ver, e eu fico pensando muito também, às vezes, no pequeno. Esse daí é o que mais vai demorar para ele ter um pouco mais de informação. Ok, pessoal. Então, a gente está aqui faltando 3 minutos, né, para a gente finalizar. Falamos de muita coisa aqui, né? A gente pincelou algumas informações relacionadas à agricultura de precisão, agricultura digital e à internet das coisas, né? Até mesmo dentro da inteligência artificial, tá? Então, foi muito bom tê-los aqui. Estou vendo aqui que tem um colega nosso aqui que chegou, o professor Rubens, da UFT, os alunos do IFTO, do campus de Pedro Afonso, do IFTO de Gurupi, acho que eu vi pessoas aqui da UFO, né? Então, de Palmas. Então, uma satisfação imensa a gente tê-los aqui, a gente dialogar. Da UFT, o Patrick colocou aqui. É claro que existe muito, né, para a gente discutir sobre esse assunto. E aí eu vou abrir aqui esses 2 minutos aí para considerações finais do pessoal da mesa, né, para a gente então encerrar. Para mim foi uma satisfação imensa tê-los aqui, depois a gente vai conversar mais, e aí eu vou abrir aí para que vocês possam finalizar nesses minutos restantes. Muito obrigado. Começa por mim também? Começa pelo professor Marcos. Começa pelo professor Marcos, depois o Tavis e eu fico por último. Pode ser. Não, eu quero agradecer a oportunidade, né? Eu aprendi muito, né, sobre assuntos que não são do meu dia a dia, né? A questão do campo aí não é o meu contexto diário, né? E foi uma tarde de muito aprendizado, muito bom. E eu gosto de falar sobre esses assuntos todos. E hoje eu estou à disposição, sempre que precisarem de mim, é só falar. Eu estou à disposição. Muito obrigado, professor. Também gosto bastante de ter mesas redondas multidisciplinares. Se tivesse todo mundo falando sobre agricultura, não tinha sido bom, hein, professor Marcos? Obrigado pela contribuição. Vamos ver uma plaquinha, uma PCBzinha ali também com outras finalidades. E estou vendo que parece que já sabe bem desenhar uma PCB, tá? Eu gostei dela. Por mais que eu sou agrônomo, não sou uma boa referência, mas eu agradeço todo o pessoal do IFTO, os colegas aí que convidaram. Sinta-se sempre aberto aí, é muito bom colaborar com vocês, espero que também vocês estejam aqui nos nossos eventos logo, e se tiverem mais perguntas, pode me acompanhar aí pelo Instagram em Tavis Alves, TAVVS, pode me mandar pergunta, a gente interage bastante com os alunos, principalmente os alunos aí nas redes sociais, então é só nos acompanhar aí que a gente tenta compartilhar um pouco do que a gente vai aprendendo também, porque agricultura, a minha mensagem final é, se você sabe alguma coisa hoje, amanhã você vai saber menos, porque todo dia tem uma coisa diferente, todo dia algo novo lança no mercado, se atualize, comece a aprender, porque todos os dias você precisa continuamente ser um estudante, por mais que tenha um doutorado em alguma coisa, você sempre vai ser um estudante. Obrigadão, professor. Professora Juliana. Então, assim, o que eu queria deixar para vocês? A minha área é agricultura de precisão, eu vejo que falta gente para trabalhar. Então, é um campo maravilhoso, é um campo muito bom,
de se trabalhar. E vamos aí. Eu acho que conversar sobre isso é a melhor coisa que tem, né? Se deixasse, a gente conversava o dia inteiro, mas que bom que está despertando. Eu vi que tinha bastante gente na palestra e espero ter despertado, a gente ter despertado a curiosidade de vocês para mais disso, né? Muito obrigado a todos, a Juliana, o Tavis, o professor Marcos André. E eu espero, em outro momento, tê-los aqui presencialmente, em Gurupi, no IFTO, Campus Gurupi, ou na UFT, na Unig, participando aqui dos nossos eventos, tá? Então, é uma satisfação imensa para a gente, para a instituição aqui, recebê-los, né, nesse momento. A pandemia proporcionou, né, vamos dizer, um pouco de facilidade, né, para a gente se reunir, mas eu espero tê-los aqui presencialmente depois que passar tudo isso. Muito obrigado, e assim eu declaro, né, agradecer o professor Laerto, que estava aqui também, né, eu declaro encerrado aqui a nossa mesa, e aí a gente, acho que tem os anúncios aqui do pessoal da organização, um link, alguma coisa aqui para ser assinado, o pessoal que estava aí,